que me leva a crer que essa visão de Deus é a visão correta? Aí é confiança, né? Dentro dos estudos, daquilo que eu já conheci sobre Deus, esse Deus que o Espiritismo apresenta, que através da doutrina dos Espíritos, através do Livro dos Espíritos, através desse compilado de perguntas que Kardec fez e que a espiritualidade respondeu em diversos pontos, aqui nós é convicção, é acreditar, eu creio, eu confio, eu sei que é assim. Então, cada um de nós tem os seus saberes, mas a parte sobre Deus está ali na questão número... Tão importante é essa questão de um ser maior, de um ser onipresente, onipotente, soberanamente justo e bom, onisciente, né? É que Kardec coloca isso logo lá no primeiro livro da codificação da doutrina espírita. E eles dizem mais, né? Vocês ainda não têm condições de compreender a natureza de Deus, né? Então imaginemos uma pessoa que a gente acha muito, muito, muito bom, né? Imagine como é Deus. Imagina como é Deus, né? Porque ele não é nem uma pessoa, verdade, ele não precisa nem... Deus não é nenhuma pessoa, exatamente. Só que como a gente ainda tem uma compreensão muito primitiva, quando vem a palavra de Deus, a maioria de nós pensa numa pessoa. Eu, pelo menos, penso. Tipo, a primeira coisa que a minha cabeça... Vamos precisar estudar mais, então, né? Tirar essa tela mental. A primeira, assim, eu sei que Deus não é uma pessoa, mas a primeira coisa que o nosso cérebro pensa quando fala em Deus, você imagina... Uma pessoa, uma forma humanoide, assim. Porque se não for uma forma humanoide, vai ser o quê? A gente não tem condição ainda. A gente não tem outra referência. Não tem outra referência. Nós somos muito materialistas. Então a gente precisa. A gente quer materializar. Pra mim, tipo, essa que você falou, que é uma pergunta que eu gosto da hora, essa pergunta. Que até eles falam que a gente não tem compreensão e também não tem palavras na nossa linguagem, no nosso vocabulário, que consigam descrever a Deus. E pra mim, Deus é tudo. Desde o passarinho cantando, do ar passando, da gente conversando aqui, da água que a gente está tomando, é Deus. Porque se não tivesse desse amor todo que Ele deu pra gente, de tudo que Ele favorece, as escolhas, e sempre tá lá apoiando a gente, torcendo pela gente, a gente não seria nada. Então, pra mim, Deus é tudo. Eu penso na criação, assim, na vida, em tudo que nos rodeia, né? Tem que ter uma força muito inteligente para né, a vida, como se gera uma vida, né, o corpinho de um bebê, sim, né, das coisas micro para as coisas macro, sim, né, o sol, o sol, a lua, as estrelas, o nascer do dia, o anoitecer, o ar que a gente respira, todos os recursos da natureza que a gente tem para se manter vivo. Sim. Porque a gente não se mantém vivo com uma coisa... Então, pensa, esse Criador, ele é muito bom. Sim, que é matematicamente certo. Sim, a gravidade que a gente está no planeta não é muito fraca para a gente sair voando, não é muito forte para a gente virar uma massa... A posição de que a Terra tá não é muito perto do Sol pra gente não morrer queimado, não é muito longe pra gente morrer congelado. Tem que ser muito inteligente. É muito bom isso. E nenhum dos planetas vão se colidir, nada vai ser, tipo, é tudo milimetricamente arquitetado perfeito. Pelo universo. Perfeito. Só que tem essa questão que Deus tem... A gente não compreende Deus em sua totalidade. Aí o ser humano criou várias versões imperfeitas. Cada um tem... Aí surgem as religiões distintas, que cada um tem a sua visão de Deus. E daí eu entendo um pouco também
a questão de quem não acredita em Deus. Muitas vezes, muitos falam que não é que eles não acreditam que existe algo inteligente que criou tudo isso e tal. É que eles não acreditam em nenhuma das versões que eles conheceram até agora. Aí eu fico me perguntando, será que se fosse implantado na cabeça deles a versão de Deus em sua totalidade, será que eles aceitariam? Não. Eu tô só viajando. Não. Por quê? Porque eles não iam conseguir compreender também. Não, porque aí o livro que é o Espiritismo tem uma fala, se eu não me engano, que é do jornalista, né? Que ele implora para Kardec para conhecer, para participar de uma reunião mediúnica, né? Porque ele está para publicar algum livro, algum artigo, alguma coisa contra o Espiritismo. Então ele precisa muito participar de uma reunião mediúnica para ele se convencer que o mundo espiritual existe. E Kardec diz, você vai ficar sem se convencer, porque numa reunião só não é possível que você compreenda a grandiosidade do plano espiritual ou não, né? Mais ou menos né, nesse contexto vale a pena jovens ler, né? Então, é isso que eu digo, né? A gente ainda não tem essa compreensão, mas existem algumas coisas que nós precisamos compreender. Tem algumas coisas que o nosso braço não alcança. E aí, aonde nós não alcançamos, onde o humano não alcança, existe uma força maior, né? E quanto antes nós tivermos a convicção de que isso existe, mais fácil vai ser a nossa vida por aqui, né? Porque a gente diz, ok, tem alguém, tem um arquiteto do universo que... Eu acho interessante, tem uma história, ela é grega. Não é bem uma história assim, mas é parte da mitologia grega. Que fala que Zeus, os deuses gregos, principalmente Zeus, que ele nunca se mostrou na sua forma verdadeira. Porque quando alguém, um ser como nós, fosse ver ele na sua forma verdadeira, a gente ia morrer com a sua total grandiosidade. Tanto que esses deuses gregos, romanos é tudo base grega, e os egípcios, eles sabiam que existia um ser de total grandiosidade, só que eles não conseguiram compilar tudo em um ser só e só cortaram ele em pedacinhos e fez qualquer coisa. Porque realmente falam que eles não apareciam em sua grandiosidade porque a gente não ia saber entender essa grandiosidade desse Deus. E é a mesma coisa que Deus, né? Porque a gente realmente, se Deus agora aparecer pra gente, a gente não ia entender o que ele é, a gente ia desmaiar pra trás. Ou sei lá o que a gente ia acontecer, porque a gente não tem noção do que é. Então é realmente interessante isso. É muito interessante estudar, né? Estudar, frequentar o grupo de estudo, estudar o tema em casa antes, sabe? Porque eu digo, a juventude é muito inteligente. E é importante que a gente estude justamente para poder auxiliar, inclusive, aqueles que não têm a mesma compreensão que nós. Porque a certeza da existência de um ser maior ajuda muito na nossa vida.